1 Coríntios 16, 5. Vamos pensar assim, nunca fizemos isso aqui na igreja. Passou assim pela cabeça uma ideia, não sei se é viável, a gente fazer um dia de acampa dentro no período do carnaval, oração, dormir aqui, alguma coisa assim. Pessoal que tiver interesse, vem falar comigo depois do culto, a gente fazer um acampa dentro, jovens, adolescentes, quem quiser, a igreja que quiser, quem da igreja quiser participar, de fazermos um acampa dentro, num período agora do carnaval. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 16, verso 5, eu quero compartilhar a continuação, não vou falar a mesma coisa, obviamente, mas a continuação daquilo que iniciamos hoje pela manhã, no período da Santa Ceia. Eu vou ler a partir do verso 5, são poucos versículos, mas eu gostaria de compartilhar aqui contigo. Olha o que a palavra vai dizer: irei, porém, ter convosco, depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho pressa, porque tenho de passar pela Macedônia, Verso 6, e bem pode ser que fique convosco e passe também um inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for, porque não vos quero ver de passagem, espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Vigiai, aqui eu gostaria da nossa atenção mais ainda. Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Fico só até o 14. Pai querido, em nome de Jesus, momento da tua santa palavra, oro, Senhor, para que em nome de Jesus, teu Espírito Santo possa vir e falar aos nossos corações. Oro para que o Senhor venha revelar-se a cada um, venha ministrar sobre a nossa vida, venha encher o nosso coração. Entrega para a gente nessa noite, Pai, uma palavra profética, uma palavra que produza mudança, uma palavra que caminhe em transformação e que nos leve para o céu. Senhor, eu oro nesta hora pelo poder que há no nome de Jesus. Podeis estar assentados. Como a Raquel adiantou, o tema da palavra de hoje é porta e caminho. Porta e caminho. Nós lemos um trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, à igreja de Corinto. Pela manhã na Santa Ceia, nós nos fixamos no trecho do capítulo 15, do verso 58, e de alguns poucos versículos iniciais do capítulo 16. Agora nós iniciamos no 5, mas a ênfase sim está no 13 e no 14, e é aquilo que o Senhor fala ao meu coração, e que eu gostaria de compartilhar contigo nessa noite, de uma forma mais aprofundada. Mas por que eu comecei no 5? Por um motivo muito especial.
Do 5 em diante, Paulo está tratando coisas corriqueiras. Paulo está desenvolvendo com a igreja dos Coríntios acerca das intenções, dos planos, tipo, mês que vem eu vou viajar, não, esse ano eu viajo em julho, ou eu vou viajar em outubro, eu vou passear, eu vou fazer aquilo. Paulo está compartilhando com eles a respeito dos planos. Paulo está dizendo para eles que precisa passar pela Macedônia, e que por ter que dedicar um tempo à Macedônia, não seria certo, não é certo, mas seria muito provável que Timóteo fosse enviado até a igreja dos Coríntios, em Corinto. Sabe o que eu percebo nessa passagem? Eu percebo que a igreja está precisando, ela está com uma carência de um apoio pastoral. Nesse período, irmãos, a gente não tinha abundância de pastores. Nesse período bíblico aqui, que a gente está tratando, nesse primeiro lote das cartas de Paulo, a gente não tem assim uma abundância de líderes, de pastores, de presbíteros, de bispos, nem de diáconos. A gente tem abundância, ou seja, o trabalho é muito feito na inspiração. E quando eu digo na inspiração, é tipo, Paulo faz a sua viagem, a sua primeira viagem missionária, a sua segunda viagem missionária, e ele tem assim uma profundidade na pregação, ele domina a língua grega, e ele vai varrendo a Ásia Menor, e vai pregando a palavra, e você percebe que com muita intrepidez, e profundidade, e até rapidez, ele consegue expandir a pregação do Evangelho, principalmente pelo domínio da língua grega, porque a gente está diante de um mundo, aqui a gente está diante de um mundo ainda, que fala o grego. As aulas de história a gente não gosta muito delas, mas elas fazem todo sentido. Alguns podem até gostar, eu não apreciava tanto, mas eu me recordo que o imperador Alexandre o Grande, quando ele vai dominando o planeta, dominando as nações, ele promove um processo chamado de helenização. Ele vai impondo a cultura grega, a cultura helênica, e aí nós temos um mundo em que a língua grega domina. E aí Deus, quando chama Paulo, Deus acerta em cheio, Deus não erra, Deus é estratégico. E o que Deus faz? Ele escolhe alguém que domina a língua grega, para que possa pregar aqueles que falam a língua grega, obviamente. E aí a gente percebe aqui nessa escrita aos Coríntios, que a gente não tem tantos pastores. Talvez a gente tivesse uma abundância de pastores em Jerusalém, mas pastores que talvez dominassem mais o hebraico, não o grego. E aí Paulo está escrevendo dizendo, olha, eu quero ir, mas vou precisar passar na Macedônia. Talvez eu mande Timóteo, mas o irmão Apolo não quis ir, não foi da vontade dele. Talvez no momento mais apropriado ele vai, mas eu quero ir, eu não quero passar pouco tempo com vocês. Eu estou me organizando para que quando eu for, eu passe muito tempo. É o que Paulo está dizendo. Eu percebo que tem uma igreja carente de pastor, carente de pastor. E você sabe que, apesar de ser pastor, eu também preciso de pastor. Todos nós precisamos de pastor. Às vezes eu faço um atendimento, irmãos, eu faço muitos. Eu até estou nos dias assim difíceis, os últimos eu não consegui fazer nenhum, mas naquele período ali do final do ano a gente fez, eu acho que eu fiz uns 15 atendimentos nos gabinetes no período de Natal e Ano Novo e primeira semana do ano. E sabe que conclusão que eu chego? Às vezes a gente conversa com pessoas que estão passando por problemas, às vezes a gente conversa com pessoas que estão passando por lutas, e a gente escuta pessoas. Eu não sou muito chorão não, mas eu choro também com situações. Tem vezes que eu digo, olha, não sei o que fazer. Tu se meteu numa enrascada tão grande, querido. Tem situações, eu falo para a pessoa, que eu não sei como é que desata esse nó. Eu posso chorar contigo e orar contigo, mas sabe que conclusão que eu chego? Todos têm carência pastoral, todos precisam de um guia espiritual, todos precisam de uma voz, de uma referência, de alguém que confie, de alguém que você saiba que não está se aproveitando de você, que não quer o seu dinheiro, que não quer se aproveitar da tua vida.
E eu percebo que os coríntios aqui, eles estão necessitando. A igreja de Corinto é uma igreja complicada, ela tem abundância nos dons espirituais, mas distorce o exercício dos dons. A igreja de Corinto, ela tem assim, uns deslizes absurdos no corpo dela, porque ali tem seres humanos. E aí eu percebo que Paulo está tratando com eles. Paulo está dizendo assim: eu não posso ir agora, Apolo não quis ir, eu vou ter que mandar Timóteo. Sabe aquela flecha polida que a gente falou uns dias atrás? Sabe aquele que o melhor funcionário da empresa, ele não é o dono, mas ele é o melhor funcionário. O melhor jogador do time, ele não é o técnico, mas é o melhor do time. Paulo está dizendo assim: o melhor que eu tenho, se eu não for, o melhor que eu tenho é Timóteo. E eu estou querendo enviar, mas recebam Timóteo, tratem de receber Timóteo. Paulo está dizendo isso. Mas no 13 e no 14, olha o que Paulo fala. Vem comigo, Raquel, isso. Paulo está dando um conselho que minha mãe me dava quando eu ia no passeio da escola de manhã, saía cedo para o passeio da escola, ia passar o dia inteiro fora. Paulo está dando um conselho que meus pais me davam quando eu ia na casa de alguém e eu precisava me comportar, que meus pais me ensinavam a minha forma de ser. Paulo então está virando para eles, está dizendo assim: Coríntios, não estou com vocês agora, Apolo não foi, Timóteo pode ser que vá, mas eu não sei se vocês vão recebê-lo. Então Paulo está dizendo: eu vou, mas enquanto eu não for, é fundamental que essa fé que existe em vocês, é fundamental que essa trajetória, que essa perseverança não se perca, querido. Paulo está dizendo para os seus filhos na fé, para a igreja que ele lutou, que ele fundou, para pessoas que ele ganhou, ele está dizendo: olha, eu ainda não vou, eu ainda não fui, eu não consegui ir ainda, que a Macedônia está precisando de mim, mas entenda, segura essa sua fidelidade enquanto isso, segura. Pastor, tudo bem, eu não moro em Corinto, moro no Rio de Janeiro, nunca fui na Grécia. Vamos lá em João 14 que eu vou te mostrar. Vem comigo, Raquel, João 14 verso 1 ao 3. Eu vou conectar com Jesus, você vai entender o que eu quero falar nessa noite, o que eu não, o que o Espírito Santo. Olha o que a palavra diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Sabe onde que eu chego? O mesmo que Paulo diz para os coríntios, Jesus disse para a gente. Paulo está dizendo assim: na hora que der, eu vou. E Jesus está dizendo aqui, fique só um pouquinho, Raquel, por favor. E Jesus está dizendo aqui: na hora certa, eu venho buscar vocês. Na hora certa eu vou preparar lugar. Na casa do meu pai tem muitas mansões, muitas moradas, mas eu volto, eu virei outra vez e vos levareis para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O pai está dizendo: eu fui, mas eu fui preparar lugar, mas eu volto para te encontrar. Você crê nessa verdade nessa noite? Você crê que o Senhor Jesus foi preparar lugar, mas Ele volta um dia certo, no dia determinado pelo Pai, Ele volta para mim, para te buscar. Ele vem nos buscar. E aí, eu gosto de pregar vitória, gosto, mas
o dia que Deus não me entrega a vitória, se eu pregar, eu estou desobedecendo Ele. E aí Pedro um dia vira para os... Pedro toma uma surra e fala assim: não prega mais a palavra. Sabe o que Pedro fala para quem deu uma surra nele? Importa muito mais agradar a Deus do que os homens. Nem a surra calou a boca de Pedro. Então eu vou dizer para vocês, eu gosto de pregar a vitória, mas o dia que Deus não me entrega a palavra de vitória, eu não tenho como te entregar uma palavra de vitória. Mas eu quero te dizer que uma palavra de salvação, ela também é uma palavra de vitória. Então eu resumo o trecho que a gente leu de 1 Coríntios como Paulo preparando a sua ida, e eu resumo o trecho de João que acabamos de ler em Jesus nos preparando para a sua vinda. Muitos têm perdido essa esperança, muitos têm andado perdidos, muitos têm vivido como se Jesus nunca mais fosse voltar, muitos têm ignorado essa verdade que saiu da boca do próprio Jesus. Deixa eu te anunciar essa verdade: Jesus vem, breve vem, Jesus voltará, Ele volta para buscar um povo, Ele volta para buscar uma igreja, Jesus vem nos buscar. E tu estás preparado para esse grande dia? O teu coração pulsa, palpita, a alegria brota na tua vida, porque o mesmo apóstolo Paulo, ele diz: existe uma coroa, eu não sei dizer no reino celestial a amplitude e profundidade dessa coroa. Eu sei que aqui nessa terra uma coroa é um negócio bonito, de ouro, cravejado de diamantes, mas Paulo está dizendo: existe uma coroa preparada para aqueles que amam o dia da sua vinda. Existe uma coroa exclusiva, uma recompensa para aqueles que amam o dia da sua vinda. Aleluia. Paulo dá algumas recomendações para os seus filhos, e elas são muito profundas. Vamos voltar em 1 Coríntios, no 16, Raquel. O 13 vai falar assim para a gente: a palavra vai falar assim para a gente: vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Pode deixar aqui, por favor. Vigiai. Vigiai. Sabe, dentro do que eu posso interpretar esse vigiar, vou dizer para vocês, a minha primeira experiência de escola dominical, eu não me lembro quantos anos eu tinha. Não foi aqui. Talvez essa igreja nem existisse, não sei. Mas a minha primeira lembrança de escola dominical, criança pequena, eu lembro da tia da EBD dizendo assim: vigia. E aí eu me recordo de que eu pensava que vigiar é estar assim, ó. Mas é quase isso, se você parar para pensar. Mas esse vigiar aqui, Paulo está alertando a gente contra os perigos espirituais. O mundo espiritual, ele tem sido muito desprezado. Eu estava descendo aqui, é muito comum eu descer aqui e tem uma pessoa aqui na esquina que ele odeia crentes, e ele tem um problema mental. Irmãos, ele já amassou carro de gente da nossa igreja, nos xinga assim de todos quantos são os palavrões, já agrediu alguns de vocês. E um dia minha filha fala assim: pai, é tão ruim ser xingado, você não tem vontade de revidar, de agredir também? E eu fui sincero com a minha filha. É óbvio que a gente, como ser humano, ninguém gosta de ser agredido, xingado, e a primeira reação que a gente tem é querer agredir também. Mas eu disse para minha filha: filha, isso são demônios. Efésios 6,12 afirma assim para a gente: nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue,
mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando Paulo está escrevendo para os seus filhos uma recomendação, eu aplico automaticamente para aqueles que estão esperando Jesus. Se aqueles que estão esperando Paulo têm que vigiar, muito mais nós que estamos esperando Jesus. E aí ele está dizendo: vigia, vigiai. Muitas vezes a gente materializa as nossas rivalidades, os nossos eventuais adversários, a gente projeta em pessoas. Mas deixa eu te dizer, tem uma frase pentecostal que ela ilustra muito bem isso, que diz assim: não é ele, é o que está nele. E eu quero te dizer, para de lutar com as pessoas, entende o mundo espiritual, entende os perigos espirituais, entende. Muitas vezes a gente cede, você abre mão de algo, você quebra um princípio, muitas vezes a gente faz uma concessão dentro de nós, e a gente abre brechas para os perigos espirituais, e Paulo está dizendo: vigiem, Coríntios, vigiem. E eu posso aplicar Jesus dizendo: vigia a igreja, vigia a igreja, vigia meu povo, vigia você que é escolhido, vigia você que conhece a minha palavra, vigia, vigia, vigia nas suas palavras, vigia no seu olhar, vigia onde tu pisa, vigia o site onde tu acessa, vigia as palavras torpes, vigia o que tu toca, vigia, 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 porque o Pai está voltando. Paulo diz: vigia. E eu já peguei crente com a boca na botija. Peguei uma vez que tinha mais de 30 anos de crente, dele uma prensa. Sabe o que ele me respondeu? Não vigiei. Sabe que conclusão que eu chego? Temos que vigiar. Temos que vigiar. É essencial. Vigiar nas conversas, vigiar nas companhias, vigiar em pessoas que querem teu mal e estão do teu lado, vigiar em pessoas que não são sinceras contigo, vigiar em pessoas que estão entrando na tua vida, vigiar no teu trabalho, estar atento. Nem todo mundo é nosso amiguinho, nem todo mundo tem que participar da nossa intimidade, nem todo mundo tem que saber quanto a gente ganha, nem todo mundo tem que saber onde a gente mora. Vigia, vigia. A Bíblia está dizendo: vigia, cuidado com os perigos espirituais. Eu falo outra da escola dominical, mas já foi aqui. A gente tem na nossa vida, eu e meu irmão, uma referência, alguém que foi irmão Severino, acho que conhece ele, lá de Nova Iguaçu. Irmão, um cara, simplesmente ele ensinou para a gente toda a base do livro de Reis. Simplesmente ele pegava na nossa mão e levava a gente para evangelizar, ensinava a gente a evangelizar. Não faz assim, Felipe, não é assim que você aborda, fala desse jeito. O cara era referência para nós. Sabe como é que o diabo derrubou ele? Sabe como é que o diabo derrubou ele? O diabo deu uma mulher linda para ele se casar. Só isso. Já está no 3º casamento, destruído. Sabe aquela pessoa que nasce com unção? Deus não faz isso com alguns. A pessoa fala, tem unção, tem uma coisa gostosa. Era ele. Foi perdendo aquela unção porque não vigiou. Vendeu a graça de graça. Deixa eu te dizer, Deus põe coisas sobre a tua vida. Você lembra Paulo escrevendo, dizendo assim: porque me tem aberto uma porta. Paulo fala isso, a gente acabou de ler. Paulo está dizendo: gente, abriu porta para mim, mas muitos são os meus adversários. Deixa eu te dizer, vou chegar, é o tema de hoje. Deixa eu declarar:
Deus tem uma porta para a tua vida, querido. Deus tem uma porta para você, tu recebe. Deus tem porta. Deus tem porta para nós. Deus tem porta para a minha vida e para a tua vida. Mas não pensa que a porta é só abrir e entrar. Tem adversário, tem dificuldade, tem que vigiar. Eu prossigo. Ele fala num segundo momento, eu vou chegar na porta daqui a pouco. Ele fala num segundo momento, em permanecermos firmes na fé. Aqui, estais firmes na fé. Foi o que nós falamos hoje na Santa Ceia. Não adianta nada vigiar e a minha fé viver oscilante. Não adianta. Um dia a pessoa sobe no altar e diz: ó, Deus vai fazer, eu creio que Deus vai fazer. No outro dia a pessoa fala: será que Deus existe? Meu Deus. Hebreus 11. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então veja, a chave de vitórias, a chave de mudanças na tua vida, na minha vida, também é, além de vigiar, estarmos firmes na fé, estarmos alicerçados na nossa fé, estarmos estruturados na nossa fé, não termos uma fé vacilante, não termos uma fé titubeante, não termos uma fé tropeçante. E deixa eu te dizer, quando eu falo de fé, a fé não é só algo abstrato que a gente guarda no nosso coração. Eu tenho fé, irmão, vai lá no carnaval, a menina beijando 7 caras ao mesmo tempo, e depois beijando 7 meninas, ela tem fé, mas a fé que Paulo está dizendo é uma fé ativa, é uma fé que se traduz em atitudes, é uma fé que se traduz em ações, é uma fé que se traduz em vida com Deus. Paulo está escrevendo: enquanto eu não chego, fica firme na fé. E Jesus está falando: enquanto eu não chego, enquanto eu não volto, fica firme na fé, permanece firme na fé, fica firme comigo, que eu tenho coisa grande para a tua vida. Estou caminhando, e aí Paulo vai escrever assim: olha, portai-vos de forma varonil e fortalecei-vos. Ele está dizendo: seja corajoso. Aqui é coragem, e aqui ele está dizendo ser forte. Lá vem ela com a NVI, pode ser, vai, pode ser, obrigado. Coragem e forte. Querido, querida, tem coisa que a gente não pode falar, né? Mas se a gente for medroso, a gente chega a lugar nenhum. Um dia me ligaram, uma amiga minha da Fabiana, mais amiga da Fabiana, me botou na fita para trabalhar numa multinacional. Me ligaram para me contratar. Sabe aquela que teu currículo chega na pessoa certa? A pessoa me ligou. Fabiana sabe dessa história. Me ligou e falou assim: olha, fulana deu tua ficha, teu currículo, estou vendo aqui, queria trocar uma ideia contigo, você vir aqui, tal. Irmão, multinacional, salário alto, benefícios, aquela coisa. Eu sou advogado, você sabe. Aí ela falou assim: mas é trabalhista, tá? Aí eu nunca tinha atuado na área. Sabe o que eu falei? Não sei, não atuo na área, já tinha uns 5 anos de formado. Ela: então, irmãos, o meu medo e a minha covardia fechou porta. Naquele dia eu aprendi. Anos depois, um cliente me liga e fala assim: olha, tenho 5 causas para você trabalhista, vem coisa boa, mas tu tem que ir. Aí eu lembrei daquela situação que eu fui medroso. Sabe o que eu respondi? Quero. Irmãos, daqui a pouco estou eu, trabalhista, tudo diferente.
é outra lei, é uma doideira só. Eles rasgam a CLT, é tudo ao contrário do que você imagina. O juiz não julga de acordo com a lei, é uma confusão. Vou eu lá, estudei, meti a cara, ganhei todas. Coragem. Eu sabia, tinha força necessária, mas me comportei como? Muitas vezes na tua vida a porta se abre, muitas vezes na tua vida a oportunidade vem para tu pregar, para tu falar do amor de Deus, para tu entrar por portas que Deus está abrindo para a tua vida, e a gente fica medroso, a gente vê o lado ruim das coisas. Deus está dizendo nessa noite, Paulo está dizendo para o seu povo, queridos, enquanto eu não chego, coragem, enquanto eu não chego, força. E Jesus está dizendo, enquanto eu não volto, coragem, enquanto eu não volto, força. Eu amplio isso, não é só vida espiritual, é profissional, é trabalho, é família. Nós temos que ter coragem. Quem é medroso, quem se esconde, quem não enfrenta nada, não vai chegar a lugar nenhum, não vai romper nunca, não vai romper limites. E a palavra está dizendo, coragem, coragem, força, coragem. Você pensa que quando você vai no médico, eu vou dizer uma que vocês não vão acreditar. Você acha que quando você vai no médico, o médico tem resposta para tudo? Não tem. Enquanto ele pede para você fazer o exame, ele fala com um colega, ó, veio aqui um fulano com a dor aqui, com um negócio aqui. Você que não sabe, nem o médico que a gente acha que sabe tudo não sabe. Aí ele pede outro exame, ele ganha mais uma semana de tempo, ele pergunta para o outro. É assim que funciona. Ninguém sabe tudo, ninguém domina tudo, mas os vencedores têm coragem, mas os vencedores têm força. E Paulo está dizendo, enquanto eu não chego, se porta. Volta na RC por favor, Raquelzinha. Se porta com coragem. Às vezes tu nem tem, às vezes por dentro está tremendo, está com medo, mas a palavra está dizendo, se porta, age como? Coragem. E por último está no verso 14, eu caminho para o final. A palavra está dizendo assim, faz com as coisas com amor, com generosidade e amor. Enquanto Jesus não vem, faz as coisas com amor. Faz as coisas com amor. Paulo está dizendo para os coríntios, faz com amor. Vai ter catástrofe, lá tem terremoto, ajuda as famílias. Vai ter gente passando fome na enchente, ajuda, age com amor. Vai ter aquele irmãozinho, às vezes um pouquinho, sabe, que passa do ponto, tem amor, age com amor. O problema é que hoje a gente tem uma turma, irmãos, deixa eu dizer, hoje a gente tem os crentes de igreja e os críticos de igreja, vestem a mesma roupa, tomam a mesma santa ceia, mas não tem amor, perderam essa marca do cristianismo. Deixa eu te dizer, enquanto Jesus não vem, age com amor, ajuda os desabrigados, estende a mão. Essa semana a célula, eu vou dizer, está aqui dentro de mim, não quero enaltecer ninguém, sabe, mas eu vou dizer, é exemplo para todos nós. Essa semana a célula Manaim, vem a notícia na quinta-feira que ia cancelar a reunião. Aí eu falei, poxa, estão alcançando os ímpios, vai cancelar a reunião, que negócio é esse? Não vamos cancelar a reunião porque tem uma família que é da nossa célula, que vai se mudar, e tem uma pessoa grávida, os irmãos da célula querem ajudar os irmãos a fazer a mudança. Aí eu fiquei pensando, a gente teve um treinamento com os líderes, e eu falei que no treinamento que eles podiam fazer isso. Resultado, irmão, quinta-feira a célula Manaim não teve reunião, todo mundo carregando as coisas, meu carro fazendo mudança,
ajudando, os irmãos carregando, as meninas, os meninos, todo mundo se ajudando. Que todas as células possam chegar até isso. Eu soube de uma igreja que um casal era de outro estado, veio transferido para o Rio de Janeiro. Aí ficou o homem e a mulher grávida, isolados, sem pai, sem mãe, sem ninguém, só os dois na cidade. Foram congregar numa igreja. A menina começou a ter uma gravidez de risco, e o homem trabalhava o dia inteiro. Sabe o que a igreja fez? Ela se consultava direto, toda hora tinha que ir no médico. Cada dia uma irmã ia com ela na consulta. Teve um dia que ela teve um sangramento, tiveram que dormir com ela. Uma irmã ficou, no outro dia outra irmã ficava, no outro dia outra irmã ficava em casa. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo. Todas as coisas sejam feitas com amor. Eu conheci um casal essa semana de Piabetá, gente boa, sabe aquelas pessoas crente mesmo, de verdade, gente boa. E ele reclamou aqui comigo, falou assim: irmão, ele é crente antigo, apesar de ser jovem. Eu sou do tempo assim que a igreja era muito individual, era muito cada um por si. Eu não gosto assim não. Inclusive lá na igreja a gente está criando célula, vai se chamar G-Todos. Eu falei G12, não, G-Todos é o nome da célula deles, grupo dos todos. E eu respondi para ele: essa tem sido a nossa luta diária em Barros Filho, pregar para a igreja deixar de ser individualista, porque a palavra está nos ensinando. A gente acabou de pregar reparadores de brecha domingo e terça passada. Qual era a bronca de Deus com o povo? Povo individual. A palavra está dizendo: enquanto Jesus não voltar, que a gente possa agir com amor, que a gente possa agir com amor, que você possa agir com amor, que você possa meter a cara para ajudar, na lama se for necessário, com o teu carro se for necessário, com recurso se for necessário, porque assim o Senhor Jesus nos tem ensinado. Para viver os últimos dias tem que ser com amor. Lá em Mateus 25, e aí eu termino, o Senhor diz assim no verso 31: quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele, apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Porá as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. Ih, caramba, lá no céu como é que vai ser? Então dirá aos que tiverem à direita, as ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, como eu quero escutar isso. Seu coração possa ter essa vontade. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Quando que Jesus estava nu e a gente vestiu? Quando Jesus esteve enfermo? Quando que Jesus esteve preso? Verso 40: quando vocês fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. A gente não lavou a casa das gêmeas, a
gente lavou a casa de Jesus. Vocês não fizeram a mudança do casal, célula, vocês fizeram a mudança de Jesus. A gente não doou, já perdi até a conta, foi 46, Patrícia, cestas básicas, 47. A gente não doou 48 cestas básicas para necessitados, a gente doou 48 cestas para o próprio Senhor Jesus. Ah, Jesus, que coisa linda. Nos últimos tempos, faça tudo com amor. 41 continua. Então dirá aos que estiverem à esquerda, os bodes. Sabe qual a ovelha e o bode são muito parecidos fisicamente, muito parecidos, mas o bode ele agride o pastor. Já viram memes na internet de pastor sendo agredido? O bode vem, dá uma cacetada, quando ele levanta e está meio tonto, o bode vem, dá outra e joga o pastor longe. É isso. A ovelha é dócil, a ovelha se perde sozinha, a ovelha se confunde, a ovelha é um ser assim muito dócil e pastoreável. O bode ele dá logo uma cabeçada e dói. Jesus vai falar assim para os bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, estando enfermo na prisão não me visitastes. Então eles também respondendo, dizendo: Senhor, quando que te vimos fazendo isso tudo? Verso 45: em verdade vos digo que quando um desses pequeninos não fizestes, não o fizestes também a mim. 46: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Além de vigiar, além de permanecer firme, além de ter coragem e força, a gente tem que olhar para o outro. A gente tem que olhar para o outro. Eu vou te dizer, todas as vezes que eu olho para o outro, eu não sou exemplo de olhar para os outros, tenho que aprender muito. Mas todas as vezes que a gente olha para o outro, quem se renova somos nós. Perdi as contas de quantas vezes eu e minha esposa largamos tudo para abraçar gente com um casamento destruído. Gente que dizia assim: pastor, o caminhão já está alugado, a gente vai separar hoje. E a gente larga tudo e vai atrás. E quando a gente volta, é a gente que foi renovado. Deixa eu te dizer, tem uma porta, e Jesus chama essa porta de estreita. Não é larga, não é aquelas portas de mansões com pé direito de 5, 6 metros que passa um carro. Não é essa porta que Jesus tem. O caminho que ele tem não é essa estrada linda que eu coloquei aqui na arte, não. A porta que ele tem é estreita, e porta estreita é a pior coisa que existe. É a pior coisa. Você entra, se for pivotante, você entra, a porta não fecha direito. Sabe aqueles botequinhos assim, aqueles barzinhos, vê você está apertado, chega lá, a porta, ou você entra ou você sai, a porta te atrapalha. É horrível a porta estreita. Mas a porta que leva à salvação é estreita. O caminho que leva para o céu é apertado. Tem renúncia, tem abrir mão, tem não fazer nossas vontades. Tem muito domingo que dá vontade de ir para a praia e a gente não vai. Tem muito dia que a gente quer dormir, mas tem alguém que precisa de nós. É estreito, querido. É estreito. O espaçoso é uma beleza. É carnaval, é bebida, é mulheres, é curtição. Vai fundo, que o buraco é grande. É destruição. Mas a palavra hoje está dizendo: porta e caminho
Assim como os coríntios tinham que ficar na disciplina enquanto Paulo viesse, Jesus está dizendo: fica na disciplina enquanto eu chego, fica na disciplina. É como eu falo para as minhas filhas quando elas estão aprontando: olha, quando eu chegar de noite não quero reclamação de ninguém, e se tiver reclamação vocês vão ver. É mais ou menos isso que Jesus falou: fica na disciplina, fica na obediência, fica firme, que quando eu voltar, os bodes vão para a esquerda e tu vai para a direita, possuir por herança, tu vai herdar o reino que eu conquistei. Mas entra na porta estreita, e no caminho apertado é salvação para minha e para a tua vida. Vamos estar de pé em nome de Jesus. Vigiai, fique firme, ande corajosamente com força e haja com amor.